bate-papo é de saúde, gente. Vamos falar sobre manchas. Afinal, né, quando o calor chega, o sol vem e com ele muitas manchas aparecem no nosso rosto. E como é que a gente sabe identificar qual mancha nós precisamos buscar ajuda, o que cada uma significa? Doutora Carla está conosco hoje para esse bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. É uma delícia estar aqui com vocês. Carla Buzoni, aqui ela separou as principais cores, né? De possíveis manchas que podem aparecer na sua pele. E vamos falar sobre cada uma delas, por que elas surgem e o que elas significam. Ótimo. Vamos lá? Acho que separar por cores é uma maneira mais simples para quem está em casa poder, às vezes, até se acalmar. Porque hoje a gente se fala muito, e ainda bem, né, sobre câncer de pele. Sim. Né? Eu acho que houve um aumento no diagnóstico e no tratamento e as pessoas estão se cuidando muito. É um movimento bem interessante, bem legal desse autocuidado que faz. Você sabia que o câncer mais comum é o câncer de pele? E é tratável, né? Totalmente, ainda mais se for precoce. Mas assim, o nosso intuito principal mesmo é que as pessoas olhem e possam se sentir bem com as manchinhas, com os sinais da pele. E entender, né, por que elas surgem. Vamos começar então aqui, ó, com as manchas avermelhadas. Isso, então assim, a mancha vermelha mais comum que existe na nossa pele é o névoa rubi. Eu brinco que é um rubizinho, que são essas pintinhas vermelhinhas que vão aparecendo por uma questão genética. Então, normalmente são pessoas que já têm na família, né? Então, se você tem uma pintinha vermelha e está preocupado, pode ver se o pai, se a mãe, se o tio, alguém lá vai ter manchinha vermelha. É uma predisposição genética, mas principalmente algumas famílias de pele muito clara tem várias manchas, vários névoas rubi. Surge principalmente no tronco, mas podem aparecer mais raramente nas pernas e nos braços, e elas também tendem a crescer. É uma mancha que não exige tratamento, é só um vasinho, e a gente sabe que 70% das pessoas acima dos 70 anos vai ter pelo menos uma no corpo, então é muito comum. Então, se eu tiver uma manchinha vermelha, não é um sinal de alerta? O névoa rubi não é alerta, não é alerta. Próxima cor de mancha que nós temos é a mancha roxa. O que significa essa mancha? Isso, então assim, a mancha roxa mais comum é o hematoma, né? Então o hematoma é decorrente de batidas, mas também existe um hematoma espontâneo, que são aquelas pessoas que começam a ver vários hematomas e não estão se lembrando que tiveram batidas. Então, é uma coisa mais rara, mas pode denunciar para a gente alteração na coagulação do sangue ou alteração na tireoide. É verdade que quando não dói é preocupante? Porque significa que eu não bati. Que é algo de dentro para fora. É muito interessante o que você está dizendo. Toda mancha ou toda lesão na pele que não dói ou que você não tem sensibilidade, isso é um alerta. Eu devo então buscar ajuda? Deve buscar, porque pode ser alguma coisa interna ou pode ser também, né, muito mais raramente, mas a gente nunca pode esquecer como dermatologista da hanseníase. Uma outra mancha roxa também muito comum é a púrpura senil. Então, isso assim, é uma queixa super frequente. As pessoas, a partir de uma certa idade, principalmente a partir dos 60 anos, têm uma atrofia da pele. Então, os vasinhos do nosso corpo, eles vão ficando mais finos. Então, a capacidade de guardar esse sangue dentro do vaso vai diminuindo. E aí, qualquer batidinha, seja uma encostada, um gatinho que colocou ali a patinha, vai fazer uma mancha. E as pessoas se preocupam muito com essas manchas roxas no braço. Eu tenho certeza que tem muita gente que está vendo e está se identificando com isso. E saber assim, a melhor forma de evitar é realmente tomar cuidado, passar bastante hidratante e realmente procurar o cardiologista, fazer seus exames de rotina. Qualquer mancha, então, é interessante buscar orientação? É bom, né? Principalmente se você está vendo, como você mesma disse, que a mancha não está com sensibilidade. Nada, não dói. Sabe qual mancha, Pan, que é muito interessante a gente ter cuidado? Aquela mancha que se tornou uma ferida. Feridas que não cicatrizam são sempre um alerta. Próxima cor de mancha que nós temos aqui é a mancha branca. O que significa essa mancha? Olha, então a gente podia falar de muitas manchas brancas, porque elas são muito comuns, tá? Eu procurei, assim, trazer para vocês manchas que sejam mais comuns, né? Então, a gente sabe que existe a leucodermia gutata, que são aquelas pequenas manchinhas que vão aparecendo branquinhas nos braços e nas pernas, a gente pode ver na imagem, que é decorrente de uma cicatriz solar, desse sol que você tomou a vida toda. Então, eu tenho certeza, sim, que às vezes as pessoas falam, mas eu nunca tomei sol.
mas o sol é cumulativo, né? Então é um sol de uma vida toda, de uma pessoa que teve uma vida um pouco mais exposta, não tão, né, em ambientes internos. Certamente, se ela procurar, ela vai ter uma manchinha branquinha dessa. E eu devo me preocupar? Totalmente benigna essa manchinha branquinha que vai estar ali nos braços e nas pernas. Uma outra mancha branca que eu assim, acho super interessante, que também é muito comum, é a pitiríase. Essa mancha branca, no momento a gente está mostrando aqui o vitiligo, né? Sim. Que também é uma outra. O vitiligo é uma mancha genética que acontece basicamente entre 2% e 10% da população, é relativamente comum. E já que a gente está falando do vitiligo, e você pode ver ali, né, Pan, geralmente ele dá em áreas bem expostas. E as pessoas que têm essa afecção na pele, às vezes sofrem preconceito. Então também é interessante a gente saber aqui, eu acho que é um dos principais, assim, de hoje, a gente saber que o vitiligo não é contagioso. Isso é muito importante, né, que a gente reforce. É uma condição que acomete a pessoa, mas que ela não transmite pelo toque, pelo abraço, pelo aperto de mão. É só uma diminuição da produção da melanina, da cor da pele localizada. Se for pego bem no início, às vezes existem pessoas que respondem sim ao tratamento, mas é uma questão estética, é muito difícil estar relacionado com algum outro problema interno. Mas eu acho que o grande recado mesmo é isso, das pessoas saberem que podem complementar com a mão. É super interessante estar realmente trazendo o vitiligo nas mãos aí. E o tipo de mancha que costuma incomodar mais, né, as mulheres é esta aqui, que são as manchas marrons. Isso. É o famoso melasma? É o famoso melasma. Então, assim, nós temos basicamente 2 tipos de mancha que aparecem, que eu vejo que incomodam muitas pessoas, que é, aqui também no caso a gente está mostrando como é formada aqui a pigmentação, né? Nas peles mais escuras, como existe uma concentração, uma atividade maior dos melanócitos, a gente consegue produzir mais mancha, então é uma pele que vai ter uma tendência muito maior a manchar. E a pele clara é um pouquinho mais difícil, só que ela está menos protegida. Então a gente sabe o quê? Em relação às manchas marrons. O outro recado que eu acho super importante aqui hoje é assim, o sol que as crianças tomam vai ser fundamental para o resto da vida. Então, assim, dos 6 meses, né, que é quando geralmente começa a se ter uma liberação maior de vida externa para os bebês, e começam a formar lá pelos 10 anos e até dessa idade, 6 meses até os 10 anos, são quando a memória do nosso corpo vai pegar toda aquela radiação e vai trazer para a gente o resto da vida. Então, assim, protetor solar para as crianças é muito importante. E a gente pega a mesma pessoa lá com 40, 50 anos com o rosto bem manchado. Poxa, gente, mas eu nunca tomei sol. Mas é que às vezes até já esqueceu como foi essa vida da infância, mas né? O corpo tem memória. Então, nossas células, elas têm memória, os melanócitos têm memória, e essa exposição causa uma inflamação tão grande que vai alterar a função dessas células e elas rapidamente ou precocemente vão trazer manchas. As manchas mais frequentes são assim, a melanose, que a gente pode chamar melanose só solar ou senil. Sabe aquelas manchas clássicas que as mulheres apresentam muito nas mãos? Sim, nas mãos. A gente fala mulheres porque às vezes os homens têm pelinhos que protegem, né? Mas às vezes eles também se incomodam. Mas são essas manchinhas que algumas pessoas relacionam até e chamam de mancha senil, né? Mas assim, é uma predisposição de uma pele mais clara, você pode ver que é mais comum nas pessoas mais claras porque tem menos proteção. Mas vem de um acúmulo solar de uma vida toda. E é um local que nós não costumamos passar protetor solar, né? Nossa, ótima dica, passar protetor solar nas mãos para evitar. A gente passa no rosto, até no pescoço, passamos. Agora, nas mãos, no dia a dia, verdade, talvez você aí não passe. E aí, essa memória celular volta com tudo. A gente vê também pessoas, teve recentemente uma foto que ficou super famosa na internet e tal, de uma pessoa que tinha uma mancha, um rosto todinho manchado de um lado direito, tanto no rosto quanto na mão. E era um motorista. Então, assim, prestar bastante atenção no trânsito. Tem pessoas tanto que trabalham com carro ou que pegam trânsito muito dia, né? Isso a gente pode falar nas grandes centros, né? Então, assim, essa radiação que você está tomando no carro, presta atenção porque no futuro também pode trazer manchas como até o câncer de pele, né? Vamos falar mais sobre as manchas marrons ou melasma e entender o que pode piorar ou até mesmo ajudar o melasma e conhecer também protetores solar. Tudo isso depois da dica da Rê. Estamos aqui com a nossa amiga que sofre de melasma, né? E a gente consegue ver direitinho
as manchas escuras nos locais que mais acometem a pele. E o buço também inclui, né? Além dos malares, a região frontal, né, a testa, essa regiãozinha do buço também é com frequência acometido. O que é o melasma? Então, o melasma é uma irregularidade, é uma alteração na produção de pigmento. A gente sabe muito desse melasma no rosto, mas a gente também sabe que não é tão perceptível, que ele também pode acontecer no colo e nos braços. É uma resposta exagerada e um início de uma maneira de fazer uma produção mais acelerada e mais intensa de pigmentação. Então, é uma mancha que se forma ali por vários motivos e principalmente a gente vai daqui a pouquinho poder falar um pouco mais disso, mas a gente sabe que hoje ele cresceu muito, né, o aparecimento do melasma, essa incidência do melasma, e ele acomete 15 a 30% das mulheres no Brasil. E é verdade que o sol é um grande inimigo? O sol, eu acho que assim, se eu fosse escolher, o grande inimigo hoje é o sol. A gravidez também é um dos fatores, sim, né, do surgimento do melasma. Isso, ela é multifatorial, mas você sabe, Pan, que a gente ficou muito tempo com isso e não mudou. Realmente, você falou de grandes fatores desencadeantes, mas o que todos esses fatores vão ter em comum é porque quando a gente começa a falar, poxa, tantas causas, por que será? Porque todas essas são fatores de gatilho para uma inflamação. Então, tudo aquilo que inflama o nosso organismo, que faz o nosso organismo lá dentro se agredir e produzir radicais livres, que são toxinas celulares, podem, dessas pessoas geneticamente predispostas, né, a começar essa produção de uma mancha que... Por que a gente está falando e dando tanta importância? Porque é dificílimo o tratamento. Né? Mas eu não quero desanimar ninguém. Eu acho que com bastante disciplina dá para melhorar muito. Eu já vi grandes resultados. E teremos dicas agora. Essa nossa amiga trará então dicas positivas que vão auxiliar no combate ao melasma. E aqui teremos fatores que podem prejudicar ainda mais o surgimento. Vamos começar falando de vitamina C e de sérum. Isso ajuda ou atrapalha o melasma? Ajuda. Ajuda muito. Porque a vitamina C, é legal da gente poder falar aqui abertamente, porque a não ser que a pessoa tenha, o que é raríssimo, uma alergia à vitamina C, todo mundo pode usar, né? É natural e hoje em dia tem muitas opções e melhorou muito, opções até acessíveis no mercado. Então, se você que sofre de melasma e já quer um ponto inicial, é passar uma vitamina C de manhã antes do protetor solar. E eu posso aplicar em cima da mancha também? Como a gente entende que a vitamina C, ela não é um clareador direto, mas ele vai melhorar a qualidade da pele no geral e com isso fazer com que essa melanina fique mais equilibrada, a gente pode passar no rosto inteiro, não precisa se ater às manchas. Perfeito. Vamos falar desse que eu imagino que ele vai auxiliar também, que é o chapéu. É isso aí. Então, o chapéu, assim como o óculos escuro e assim como o guarda-sol, é toda a barreira física que a gente sempre é bom lembrar quando você está lá na praia, quando está no parque, quando está na piscina. Se você sabe que você tem tendência, é para usar mesmo. Ainda mais agora esse calorzão fora de hora. Entrou um verão aqui, né? Sim, entrou um verão na primavera. Esses dias estão muito quentes. E eu tô achando super interessante que eu tô vendo, assim, muitas pessoas hoje realmente usando chapéu, viseira. Então, não precisa ficar preocupado, pode exagerar na aba, né, Só do protetor chapéu. Solar não é suficiente, tem que ter uma proteção extra. A gente entende o protetor solar como uma barreira... que existem hoje os físicos, mas teoricamente química, e essa é uma barreira física. Então, quanto mais barreiras você colocar, melhor. E falando do estresse, ele piora o melasma? Gente, isso já tinham trabalhos publicados coreanos e chineses, mas a gente sabe que na pandemia ficou muito evidente. O estresse, ele realmente piora o melasma, né? Então, a gente viu na pandemia que as pessoas se estressaram, estavam usando máscara e de repente, quando tiraram a máscara, tinha aquela mancha lá. Então, o fator emocional também desencadeia o melasma. O fator emocional. A gente sabe que os hormônios liberados pelo nosso organismo durante o estresse pioram muito e, assim, vários fatores, né? Podem alterar nossa capacidade cognitiva, nosso humor, nosso dia a dia e inflamam, sim. O estresse crônico, ele pode inflamar a nossa pele e trazer o melasma. Nossa, são tantos malefícios, né? Que o estresse provoca na nossa vida, até isso. Celular. Prejudica? Então, isso eu acho que talvez seja o responsável pelo esse grande boom que a gente teve aí, esse aumento de melasma,
que cresceu muito nos últimos tempos, é que realmente a gente pode acabar entendendo que é desencadeado sim pelo celular, pelas luzes que a gente não consegue ver, né? Radiação UVA também. Então, não adianta você achar que não está tomando sol, mas fica o dia inteiro, às vezes até de home office, quantas outras pessoas também não trabalham. Aumentou muito, né, a exposição a telas. Muitas pessoas continuaram com home office e as informações estão aí, né? Então, todo mundo em cima da tela. Então, não só o celular, como o computador, fique atento. Você que tem uma predisposição para manchar, pode diminuir ali a intensidade da luz. E se eu ficar em casa e for ter contato com tela, protetor solar também, como se eu fosse para a rua? Exatamente, eu acho que essa é a grande dica. E sabe que existe protetor solar específico, está escrito lá, tá? UVA, UVB e infravermelho. Gente, por essa eu não esperava, não sabia que o celular prejudicava. E às vezes as pessoas ficam lá à noite no celular pertinho, esquenta. Pode ver, gente, quando você fica muito tempo no celular, o rosto esquenta. Você não está conversando, a orelha vai ficando quente? Sim, sim. Então, esse mecanismo é inflamatório, do mesmo jeito. E o forno? O forno aí, então, para aquelas pessoas, principalmente que já estão manchadas, o calor do forno ele piora muito. Talvez ele não seja um desencadeante, mas todas as pessoas que estão fazendo um tratamento para mancha, principalmente no rosto, tomar cuidado. Pede para outra pessoa abrir o forno, tirar. Eu sei que tem pessoas que dependem, né, que trabalham na cozinha. A gente sabe que muitas pessoas que trabalham na cozinha têm mancha, têm melasma, mas pedir lá para o colega que não tem essa predisposição genética para tirar a comida do forno. Então, a alta temperatura que prejudica? Alta temperatura. Mormaço, tudo isso. E aqui temos laser. Laser auxilia no tratamento? Então, aí vem como uma esperança, né? E também com uma realidade, porque a gente sabe que existem tratamentos e hoje estão bem mais acessíveis que vão melhorar, vão ajudar. Antigamente existiam poucas opções de tratamento para o melasma, por isso que tinha melasma não tem cura. Não é bem assim, é super difícil, depende da disciplina da pessoa, porque não depende só do médico, depende em casa também de todos os cuidados, de perseverança. Mas a gente está falando sobre isso porque quando a pessoa tem melasma, ela realmente afeta a qualidade de vida da pessoa, né? Ela se sente mal. Eu conheço pessoas, pacientes queridas que precisam passar uma base no rosto, né, que precisavam antes de ver o marido de manhã. Então, imagina, você tem que correr lá para o banheiro, passar uma base porque não se sentia bem em casa, porque às vezes a mancha entristece. E o laser, ele faz o quê com o melasma? Isso, olha, antigamente a gente só tinha lasers que não eram tão bem controlados, que traziam muito calor para a nossa pele. Hoje, com essas tecnologias que temos e hoje também estão mais acessíveis, acho que até pela quantidade de tecnologias disponíveis, principalmente o laser Thulium, né? É um laser que tem uma capacidade bem assertiva e não traz calor. Então, ele vai fazer... Como que a gente pode fazer para melhorar o melasma? A gente vai fazer a sua pele se refazer. Então, a gente fala sempre que o melasma, ele é vingativo. Então, mesmo você que esteja em casa fazendo, esse que a gente mostrou agora é o laser Thulium. Mesmo que você esteja em casa e está fazendo assim vários tratamentos e se enchendo de clareadores e está ficando vermelho, está ficando irritado, cuidado, porque a gente fala, tanto o laser no tratamento dessas clínicas ou o tratamento em casa, ele é demorado, ele tem que ser devagar, porque você não pode ir de uma vez. Esse laser, ele faz com que a qualidade da pele se refaça, e aí com essa qualidade, a pele vai automaticamente se refazendo, se renovando e vai clareando. E ainda falando sobre fatores que podem desencadear o melasma, anticoncepcional, a famosa pílula, é um deles? Olha, se a gente puder escolher 2 fatores desencadeantes, vai ser o sol e o anticoncepcional. Jura que é nesse grau? É. Por quê? O que ele faz? Então, o nosso o hormônio que vem, né, decorrente da pílula, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma inflamação direta no melanócito. Então, normalmente até pode acontecer melasma dérmico, com aquele melasma mais profundo, né? E citando também, né, não só o anticoncepcional, como também aquele hormônio que a gente recebe durante a gestação, também influencia da mesma maneira. Então, por isso que às vezes as pessoas, antigamente era chamado como a máscara da gravidez, né, o melasma, porque aparecia muito na gravidez. Mas aí com o tempo e o uso amplo, né, dos anticoncepcionais, a gente viu que tinha o mesmo efeito dos hormônios na gestação.
graças também ao dia a gente tem muita opção. Então, assim, existem alguns anticoncepcionais mais leves, mais tranquilos. E hoje a gente pode ter uma conversa, o dermato com o ginecologista, escolher juntos um método anticoncepcional que também vai ajudar na qualidade de vida. Então não são todos. Não são todos e tem métodos melhores. Ufa! E aí, falando de tratamento, você trouxe o laser, que ele tem um custo um pouco mais alto. E o skincare, tratamentos que eu faço na minha casa, eles têm o poder de auxiliar nesse combate? Isso, eu acho assim, de tratamentos, às vezes eu percebo que o paciente ele é tão cuidadoso, ele se observa tão bem, que se ele fizer um cuidado caseiro e com bastante qualidade em casa, ele vai conseguir melhorar muito esse melasma, né? Então não adianta também, às vezes o paciente gasta, né, com vários tratamentos em vários lugares, procura vários profissionais e se também não estiver fazendo o tratamento em casa. Então eu diria que se eu fosse escolher, o melhor tratamento mesmo é o skincare, né? E o skincare que quer dizer o quê? É a sua rotina de produtos, que não pode faltar protetor solar, uma boa vitamina C ou algum antioxidante. A gente sabe hoje que tem o resveratrol também, que é o polifenol da uva, tem a vitamina C, né? Então tem outros que a gente pode citar aqui, como a niacinamida, que é maravilhoso. Então, usar de manhã isso e um protetor solar e à noite escolher, de preferência junto com o seu profissional de confiança, um clareador. Já vou até colocar então o protetor solar aqui, que dentro de casa até tem que usar. É isso aí. E quando sair também. E a vitamina C, que vai auxiliar, já está do lado positivo aqui, da força. E as vitaminas? Então, eu acho que assim, um grande desenvolvimento hoje do tratamento do melasma vem mesmo, a gente chama de vitaminas de uma forma mais geral, né? Mas a gente sabe que existem substâncias que podem ser ingeridas, né? De acordo com a vida de cada pessoa, né? Com a rotina de cada pessoa. Mas a gente sabe, sim, que tudo aquilo que vai desinflamar e vai tirar radicais livres do seu organismo vai ajudar. Então, o que a gente pode citar? Tem o piquenogenol, né? Que é um derivado do pinus marinho, que vai fazer o quê? A gente não falou tanto de inflamação hoje, o piquenogenol vai tirar toda a sua inflamação do seu organismo, né? Então, assim como o resveratrol, que é o polifenol da uva, né? Famoso resveratrol, a vitamina C via oral também. Então, a gente pode escolher, de acordo com a rotina da pessoa, cápsulas que vão ser manipuladas, porque é difícil encontrar especificamente para aquela pessoa, mas a gente sabe que de uma maneira geral eles vão tirar essa inflamação de dentro para fora. E da mesma forma que ingestão de vitaminas podem te auxiliar, o que você come também pode prejudicar o melasma, né? Temos aqui uma deliciosa figura de fast food. Faz mal? Faz muito mal. Então, assim, entender, gente, que o melasma é sistêmico, tá? Faz parte lá do seu organismo. Se o seu intestino não está funcionando bem, olha essa, é um trabalho, uma pesquisa nova, boa, super interessante, que foi publicada. Se o seu intestino não está funcionando bem, se a sua alimentação é a base de açúcar e carboidrato, fast food, gordura, o seu organismo todo vai estar inflamado, né? Então, o que acontece? Se você está sentindo que você não está bem dessa parte, o melasma junto vai sofrer essa inflamação. Então, a gente sabe que uma alimentação saudável, com frutas sim, verduras, sem óleo, com bastante hidratação, também vai ajudar na qualidade da sua pele de forma geral. Nenhuma surpresa, né, gente? Aqui no fast food, no estresse, que a gente sabe o quanto isso faz mal. Pra mim, a surpresa mesmo foi o calor do forno e as telas, 2 sinais de alerta para quem sofre com melasma. Doutora, passa para cá, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, sabe uma coisa que também, protetor solar? Eu acho que é interessante a gente falar que o sol, muitas pessoas vão para a praia ou para a piscina e tampam o rosto quando tem mancha e achando que estão protegidas. Mas você sabe que essa radiação que pega embaixo no seu corpo, se você não adianta você proteger só o rosto. Eu não sabia. Ela inflama o rosto também. Então, tem pacientes super tristes que vão passar o fim de ano, né, em praias e voltam falando, gente, meu melasma piorou, mas eu fiquei lá com toalhinha no rosto, embaixo do guarda-sol. Eu pergunto assim, mas e o corpinho tava onde? Não adianta passar 60 no rosto e 15 no corpo e expor o corpo. Infelizmente. Essa sou eu na vida e a diretora falou a mesma coisa, porque eu fico realmente na sombra, no rosto e no colo e deixo as pernas no sol. Porque assim, vai ajudar, claro, você já está melhorando a sua possibilidade de não manchar, mas não é 100% garantido. Existe uma porcentagem ali que vai inflamar do mesmo jeito. Minha nossa. Então, a dica é tomar um solzinho antes das 10, depois das 5.
Falando de protetor solar facial para quem sofre de melasma, muitas pessoas falam que a cor ajuda. É verdade? Usar protetor solar com cor? É a grande dica, Pam, porque assim, o protetor solar com cor, gente, tem tanta opção hoje no mercado e existem assim, de todos os tipos. Antigamente as pessoas já achavam que o protetor solar com cor era muito grosso. Mas hoje ele tem spray, tem fininho, tem para pele seca, para pele oleosa, tem de todos os tons que você quiser. Tem até um que você passa, ele é branco e ele vai se adaptando com a cor da sua pele. E assim, a gente sabe que o óxido de zinco que está no protetor com cor ajuda a clarear e ele faz uma barreira como se fosse uma proteção física. Então, quem tem mancha, é protetor com cor. Mesmo a base não me ajuda. Se eu passar um sem cor e aplicar maquiagem, não é a mesma coisa que um protetor com cor. Aí é legal, aí você pode fazer o quê? Apostar numa boa qualidade, porque tem gente que não abre mão da sua base, né? Então é uma ótima pergunta. Aí, o que você pode fazer? Escolher por exemplo, olha esse que interessante, existem outras opções também. Um protetor solar sem cor que tem clareadores. Ah, ele já tem clareador, já tem esse ativo. Então ele tem ativos clareadores e por exemplo, existem produtos desses até para as mãos, para essas manchinhas senis. Então ele é sem cor, então existe essa opção. Você passa a sua base boa, legal, que você já conhece, que não dá alergia, por cima, tudo bem. Aí é a mesma coisa que aplicar, então, um protetor com cor. Sim. Porque aqui tem um clareador. Aqui tem clareador, aqui tem gente, quando você for escolher um protetor solar, é legal também estar de olho se ele tem isso aqui circulado, ó, UVA. Ah, vamos mostrar isso que é importante. Eu acho que você chega, quem chega? Aqui, ó. UVA. Por que isso é importante? Então, assim, quem tem mancha e vai escolher um bom protetor, qual que é o bom protetor? Ele tem que ter um UVA circulado. Esse númerozinho que está na frente, às vezes aqui a gente tampou, mas assim, o número que está na frente, 50. Ele dá um norte pra gente. A gente já, poxa, é maior que 50, tá bom, mas a gente sabe que ele é de qualidade, porque, gente, o que surgiu de marca de protetor solar... Tem muito mesmo. Então, toma cuidado quem tem mancha, vê se tem esse UVA circulado, quer dizer que foi padronizado para mancha. Que UVA, aquela iluminação que fica desde a hora que acorda até o fim do dia, né? Das 6 às 18. Então, essa outro número que fica aqui na frente do protetor é a incidência UVB, que é aquele que vai queimar, que você vai ficar bronzeado, que vai ficar, né, com insolação, vai queimar. Mas essa luzinha que passa pela janela, que é o nosso UVA, aí também tem que ter cuidado para quem tem mancha. E a quantidade, doutora? A gente vê alguns vídeos de blogueiras, né, fazendo skincare nas redes sociais, que elas colocam 4 dedos para um rosto. Eu sempre achei uma quantia exagerada. É isso mesmo? Então, normalmente 3 dedos. 3 dedos? Mas os do meio... É bastante, porque então. Também a gente sabe que assim, é um pouco relativo se você vai pôr pouco, se vai pôr muito no dedo, mas vamos pensar em 3 dedinhos, que a gente pensa um aqui, um aqui e um aqui. Então não é só uma gotinha, tem que ter uma quantidade. Uma quantidade boa. E depois de quanto tempo eu tenho que reaplicar? Digo isso no meu dia a dia. Na praia eu sei que é uma reaplicação intensa. Na praia a gente fala de 3 em 3 horas e sempre que sai da água. Agora, no dia a dia, hoje os protetores são muito bons. Se for um desse que tem UVA circulado, você pode passar de manhã e só reaplicar na hora do almoço. Ai, perfeito. E aí a dica é deixar na bolsa um daqueles que são compactos, aí você só reaplica por cima. E tem uma novidade que é super interessante, que você faz você borrifa por cima da maquiagem e não borra. Ótimo, porque esse aqui, por exemplo, estragaria a maquiagem. Exatamente, porque às vezes, o que acontece? Hoje a mulher trabalha muito, né? Ou em casa ou fora, e aí multitarefas. Por que ela tem que ficar lá sem maquiagem, né? Não, ela e uma quer ficar novidade, bonita. Então pelo menos você põe o spray por cima, passa e tá linda. Uma novidade, pelo menos pra mim, pra gente encerrar, é protetor solar comprimido. É isso aí, protetor solar comprimido é super interessante. Ele foi aprovado para quem tem lúpus e tem erupção polimorfa luz, que é uma alergia do sol. Mas a gente sabe, tem pesquisas, que esse polipódio, para quem tem mancha, quem tem melasma, tomar de manhã na hora do almoço, super legal. Assim como o piquenogenol também, que é o pinus... Parece uma gelatina esse. A gente pode formular junto com outros ativos. E tem também esse outro aqui, que é a luteína, que é interessante. Esse aqui, então, o polipódio, é para quem está exposto, para pessoa que é atleta, gosta muito de ficar na área externa, que trabalha, né, no campo, ou se não, correndo de lá para cá no trânsito de São Paulo, ou das grandes capitais. Agora, esse outro, a luteína, ele é para quem fica nas telas. É para luz azul. E aí eu tenho que aplicar também o protetor solar ou eu só consumo
o protetor em cápsula e tô bem? Não tá bem, não. Você vai estar... Você tá mais protegido a não Entendi. manchar. Mas aí, como você pode, né, se queimar e tudo mais... Gente, tudo, né? Combinando. Vamos combinar. Combinando. Doutora, foi uma aula, viu? Muito obrigada. Aprendemos sobre muito obrigada a mancha, vocês pela oportunidade. como identificar cada uma delas e como tratar. Doutora Carla Buzzoni é dermatologista e você encontra ela no @DRA Carla Buzzoni, Buzzoni com 2 Es, tá? @DRA Carla Buzzoni, volte sempre. Muito obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. E vamos agora